O canal Cultura Nostálgica apresenta Dana Summer, a vida e a música da rainha da disco. De violência doméstica, tentativa de suicídio, a luta contra o câncer. A impactante jornada de Dana Summer. Olá, tudo bem? Bem-vindo de volta ao nosso canal. Prepare-se para mergulhar na história de uma das vozes mais icônicas da música pop. Ela era a diva que dominava as pistas de dança com seu inconfundível ritmo disco, mas a sua carreira transcendia muito além dos reflexos coloridos da era disco. Dana Summer, a rainha da noite, não era apenas uma sensação passageira, mas uma estrela que brilhava antes, durante e depois da explosão do estilo que a consagrou. E nesse vídeo nós vamos desvendar os segredos e tragédias por trás da voz que fez multidões dançarem ao som de I Feel Love, Hot Stuff, mas que também emocionou corações com baladas atemporais, como por exemplo On The Radio. Acompanhe-nos enquanto exploramos a vida, as reviravoltas e as conquistas da eterna Dana Summer, uma artista cujo legado continua a ecoar nas playlists de hoje. Essa é a história da mulher que se tornou uma lenda. Vem comigo pro vídeo. Bom, nascida LaDonna Adrienne Gaines em 31 de dezembro de 1948, Dana Summer se tornou o rosto da música de dança da década de 1970 e uma das artistas mais influentes de sua época. Infelizmente, porém, o seu caminho para a fama não foi nada fácil. Em sua autobiografia chamada Ordinary Girl, The Journey, em português, Uma Garota Comum, A Jornada, Dana Summer escreve: "Eu sempre fui o tipo de pessoa que mergulha nas coisas, literalmente e figurativamente, independentemente de saber ou não completamente do que estava me metendo. Esse sentimento pode ser encontrado ao longo das muitas aventuras que Dana Summer embarcou em sua vida, mas tudo começou quando ela literalmente pulou em uma piscina e quase se afogou. Com apenas 8 anos de idade, após lutar debaixo da superfície, seus irmãos e irmãs atiraram. Ela não tinha ideia de quanto tempo ficou inconsciente, mas lembrou que quando voltou a si, acreditava que Deus a havia salvado e que ele tinha uma vida especial planejada para ela. Com um novo senso de propósito, Dana Summer rezou: Deus, por favor, me ensine a cantar melhor. Sabe, eu tinha uma autoestima muito baixa quando era criança. Cantar era o lugar onde eu recebia atenção e fazia as pessoas felizes. Mas levou um tempo para a Dana Summer encontrar sua confiança. Aos 7 anos, ela cortou acidentalmente uma grande ferida na bochecha em uma cadeira de cozinha que o seu pai estava consertando, deixando uma cicatriz que durante toda a sua infância a fez se sentir feia e insegura. Para esconder as suas inseguranças, ela usava perucas e infelizmente sofria com zombarias de irmãos e vizinhos. Uma batalha contra a depressão na infância a levou a sessões de terapia até os 16 anos. Embora a cantora tenha lamentado mais tarde esse período de sua vida, ela também afirmou que isso a ajudou a desenvolver um senso de humor, bem como um desejo avassalador de se provar. O início da jornada musical de Summer surpreendeu a todos quando, aos 10 anos, ela substituiu um vocalista ausente em sua igreja local, revelando a sua voz cativante e sinalizando o início de uma carreira que atravessaria décadas. Durante seus anos em uma escola de Boston, Dana Summer já mostrava o seu talento artístico, participando ativamente de músicas escolares e conquistando a popularidade entre os colegas. Porém, em 1967, algumas semanas antes de sua formatura, ela tomou uma decisão audaciosa que mudaria o curso de sua vida. Ela partiu rumo a Nova York. Enquanto morava no Greenwich Village, no verão de 1968, Dana Summer se deleitava com o estilo de vida contracultural, tocando em sua banda Crow à noite, dormindo durante o dia e passeando em parques públicos durante o intervalo. Nesse período, Summer conseguiu um papel no musical da Broadway, Hair. Quando perguntada em qual país europeu gostaria de se apresentar, ela disse Alemanha. E assim, antes que percebesse, a cantora de 19 anos estava a caminho da Europa. Summer posteriormente escreveu que namorou outro artista do musical Hair, um homem chamado Ronnie, que era americano e negro. Dana Summer lembrou:
Rapidamente entendi que os alemães da geração liberal do pós-guerra queriam fazer algum tipo de declaração pessoal sobre o movimento pelos direitos civis da América. Com frequência, essa declaração assumia a forma de amizade, apoio e trabalho para qualquer pessoa de cor que fosse dos Estados Unidos. Uau, eu estava no lugar certo, na hora certa. Embora Ronnie tenha ajudado Summer a se adaptar à vida na Alemanha, ela o achou um pouco arrogante e o romance durou apenas 2 semanas. Já em solo alemão, ela não apenas aprimorou as suas habilidades vocais, mas também a sua fluência na língua, o que a possibilitou cantar em alemão e participar de diversos musicais locais, incluindo Ich Bin, a versão alemã de Demi no Borlich Knows, e pode ser traduzido para o português como O Eu Que Ninguém Conhece. Também Godspell e Showboat. A sua jornada musical a levou até Viena, na Áustria, onde ela se juntou à Volksoper de Viena, conhecida por apresentar uma variedade de produções de ópera, opereta, música clássica, balé e também outras formas de entretenimento musical. A aventura musical de Donna Summer continuou a evoluir quando ela embarcou em uma breve turnê com o grupo vocal Family Tree, criado pelo produtor Günther Jörg Lauck. O palco internacional estava pronto para recebê-la, mas o seu caminho reservava ainda mais surpresa e sucesso. Pouco depois, enquanto morava na Áustria, Donna Summer conheceu um homem que ela apenas se referia como Dr. Meyer, um psiquiatra que acreditava no poder curativo da música. Em sua autobiografia, ela escreveu o seguinte: no final do meu primeiro ano em Viena, eu estava completamente apaixonada por ele. Summer e Dr. Meyer até discutiram casamento em um ponto, mas não deu certo. Porque o homem afirmou que Viena era uma cidade pequena demais para cantora. Em A Garota Comum, Summer explica: o nosso romance acabou, mas a nossa amizade não. Muito bem, já em 1968, Summer lançou seu primeiro single sob o nome de Donna Gayners. Isso pela Polydor. Era uma versão em alemão da música Aquarius, do musical Hair, seguido pelo single If You Walkin' Alone, pela Philips Records. Já em 1971, ela lançou um remake da música Sally Go Round the Roses, das Janettes. De um acordo europeu exclusivo com a Decca Records. A futura rainha da disco começou então a namorar Helmut Summer, um ator vienense que ela conheceu em Berlim enquanto estava no elenco de Hair. O casal reacendeu a sua amizade quando ambos foram escalados para a produção de Demi no Borlich Knows em Hamburgo. Eles continuaram a se apresentar juntos em outras produções, e quando a última turnê deles terminou, eles voltaram para Viena, onde Helmut a pediu em casamento. Eles se casaram em 1972 e pouco depois, Donna descobriu que estava grávida. Em sua autobiografia, ela descreve uma manhã em que foi levada às pressas para o hospital pelo seu marido. O médico disse que ela corria o risco de abortar. O casal então decidiu se mudar para o apartamento dos pais dele, onde ela ficou de repouso na cama pelo resto da gravidez. Em fevereiro de 1973, Donna Summer deu à luz a sua primeira filha, Natália. No ano seguinte ao nascimento de sua filha, Donna entrou em uma profunda depressão. Ela se viu enfrentando desafios significativos na maternidade, pois se sentia despreparada. O seu marido, Helmut, trabalhava extensivamente, deixando ela sozinha para cuidar da criança, e ela havia abandonado o canto já há algum tempo. Nesse momento difícil, ela encontrou apoio em uma amiga a quem ela se refere apenas como Ana em seu livro. Essa amiga ajudou a cuidar da filha, ensinando-a a dar banho na criança e até fazer dormir. E foi através de Ana que Donna conheceu um homem chamado Günther, um pintor e uma figura que ela descreve como selvagem. Ela sentiu uma atração imediata por ele. Desesperada para recomeçar sua vida, Donna e Helmut decidiram então uma separação temporária. Summer se mudou para a casa de Ana e começou a passar mais tempo com o tal Günther, apesar de ele ser um homem casado, hein? Eles compartilhavam confidências e em breve se tornaram amantes. Pouco tempo depois, Helmut descobriu o caso e, como resultado, eles se divorciaram para sempre. No entanto, Donna, cujo sobrenome era Gaines, antes do casamento, optou por manter o sobrenome Summer, fazendo apenas uma única alteração. Assim, Donna Summer, com O, se tornou Donna Summer, com U.
A cantora sabia que Gunter, seu amante, tinha um lado bem problemático, incluindo episódios de violência quando estava alcoolizado. Embora tenha tentado manter distância, ela passou a depender emocionalmente dele. Segundo a sua autobiografia, quando ela tentou terminar o relacionamento, ele reagiu com violência, chutando portas, agredindo, jogando em um armário de vidro, essas coisas todas. Apesar desses problemas, esse relacionamento tóxico continuou por anos. Bom, no entanto, em 1977, a sua vida tomaria um novo rumo quando ela conheceu Bruce Sudano, um cantor do grupo Brooklyn Dreams, enquanto estava morando em Los Angeles. Embora ambos estivessem em relacionamentos comprometidos na época, sentiram uma forte atração um pelo outro. Tudo mudou depois que Dana saiu com Bruce e a sua banda uma noite. Quando ela retornou para casa, Gunter a confrontou, questionando onde que ela estava. Em seu livro, Summer escreve: "Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele me agarrou, me jogou contra a parede e começou a me espancar. Ele me jogou na lavanderia, onde continuou a me espancar. Eu caí e Gunter desapareceu. Depois de um momento, ele voltou com uma arma nas mãos. Gunter foi acusado de agressão e deportado de volta para a Europa." Summer continua o relato. "Marcada, machucada e quase morta, eu percebi que Deus tinha vindo em meu socorro mais uma vez. Ela subsequentemente tirou um tempo para se curar e esperou que Sudano terminasse com a sua namorada. Finalmente, em 16 de julho de 1980, Summer apareceu na porta de Sudano para confessar o seu amor. Olha só. Os dois então se casaram e permaneceram juntos até a morte de Summer em 2012. No início dos anos 1970, a cantora conheceu Giorgio Moroder, o chamado pai da disco e pioneiro da música eletrônica. Em 1975, Dana Summer compartilhou com Giorgio a ideia de uma música que eventualmente se tornaria Love to Love You Baby. Conforme o trabalho progredia, Giorgio tomou a decisão de que a versão de Dana Summer deveria ser lançada. Eles estavam interessados em levar a música para o público americano, então enviaram a faixa para Neil Bogart, o presidente da Casablanca Records. Bogart teve a ideia de tocar a música em uma de suas festas extravagantes da indústria musical. A canção fez tanto sucesso entre o público que eles insistiram em ouvi-la repetidamente, a cada vez que ela terminava. Impressionado com a reação, Neil Bogart pediu a Moroder para produzir uma versão mais longa da canção, ideal para as discotecas. Moroder, junto com Patti Bellotto e Donna Summer, trabalharam para criar uma versão estendida de 17 minutos. A Casablanca Records assinou com ela e lançou o single em novembro de 1975. Enquanto as estações de rádio promoviam a versão mais curta de 7 minutos, as discotecas tocavam regularmente a versão de 17 minutos, que também acabaria sendo incluída no álbum. Em novembro de 1975, Summer voltou para os Estados Unidos para promover o disco. No momento em que desembarcou, ela se tornou instantaneamente uma celebridade. Limusines, pacotes de imprensa, festa, tudo isso e muito mais. A mídia esperava que Summer mantivesse as aparências como a personagem de deusa sexual que ela havia criado para a música, mesmo que ela não se sentisse assim. No início de 1976, Love to Love You Baby alcançou a impressionante segunda posição na parada americana Hot 100 e foi certificada com um single de ouro. Além disso, o álbum correspondente vendeu mais de 1 milhão de cópias. Essa música, no entanto, gerou controvérsia devido aos gemidos e suspiros sensuais de Dana, que evocavam intimidade sexual. Como resultado, algumas emissoras de rádio nos Estados Unidos e na Europa, no lançamento inicial, recusaram-se a tocá-la. Apesar dessas controvérsias, Love to Love You Baby obteve um grande sucesso nas paradas de vários países europeus e até chegou ao top 5 no Reino Unido, apesar da proibição da BBC. A Casablanca Records não perdeu tempo e logo lançou o álbum subsequente, intitulado A Love Trilogy, que incluía a faixa Try Me, I Know We Can Make It. Em uma entrevista ao The Washington Post, Dana Summer corajosamente compartilhou os bastidores do seu sucesso.
e revelou as intensas pressões físicas e psicológicas que enfrentou. Uma das lutas que ela mencionou foi a necessidade de vender uma imagem que não refletia a sua verdadeira identidade. Isso a deixou desconfortável e bastante frustrada, viu? Como acontece com muitos artistas que se veem obrigados a adotar personas que não representam quem realmente são. No entanto, os desafios não se limitaram apenas à sua carreira. Durante uma turnê na Europa, ela enfrentou uma situação delicada quando seu ex-marido, Helmut Summer, tentou obter a custódia de sua filha. Dada a constante agenda de trabalho de Summer, Helmut tinha um argumento válido e havia uma possibilidade real de que ele pudesse ganhar a custódia da menina, tornando a situação ainda mais complicada para a artista. No tumultuado ano de 1976, enquanto residia no Navarro Hotel em Nova York, Donna Summer sentiu que o mundo estava desabando ao seu redor. Com as complexidades de sua vida familiar e as demandas de sua carreira artística, ela se viu perdendo o controle sobre a sua própria vida. Foi nesse momento difícil que um incidente inusitado aconteceu. Em um momento de profunda angústia, Summer chegou à janela do hotel e colocou a perna no parapeito, contemplando um ato desesperado. No entanto, um golpe do destino interveio quando as suas pernas ficaram presas nas cortinas, e exatamente nesse momento, uma camareira entrou em seu quarto. Essa inesperada interrupção acabou por ser um divisor de águas, salvando a cantora daquilo que poderia ter sido uma grande tragédia. Em questão de 24 horas, estava sentada no consultório de um terapeuta. Para enfrentar os seus desafios emocionais, ela foi medicada, mas logo percebeu que isso estava afetando o seu sono. Foi então que ela tomou uma decisão crucial. Donna Summer percebeu que o que realmente necessitava era trabalhar em seu relacionamento com Deus. Pouco tempo depois desse momento de epifania, a rainha da disco conta que se tornou uma cristã renascida, encontrando força e inspiração em sua fé para superar os obstáculos que a vida lhe apresentava. No glamouroso ano de 1977, Donna Summer lançou o álbum conceitual I Remember Yesterday. Nele, a faixa Of Your Love conquistou a 6ª posição na parada Hot 100 dos Estados Unidos e o 1º lugar no Reino Unido. Esse sucesso lhe rendeu a primeira indicação ao American Music Award como artista feminina favorita do Soul e R&B. Além disso, o single recebeu o prestigioso status de ouro, enquanto o álbum alcançou a platina nos Estados Unidos. Um outro álbum que marcou bastante o mesmo ano foi Once Upon a Time. Esse álbum duplo contava a história moderna de Cinderela, levando o ouvinte da pobreza à riqueza. O álbum também conquistou o status de ouro. Em 1977, Summer emprestou a sua voz à música Down Deep Inside, tema do filme The Deep. No ano seguinte, em 1978, ela brilhou nas telonas em Graças a Deus é Sexta-feira, um filme que obteve um sucesso modesto. E você que está nos acompanhando aí, conta pra gente nos comentários qual é a sua música favorita dessa incrível cantora, hein? Quero ver. Bom, a trilha sonora do filme incluiu também a canção Last Dance, que alcançou a 3ª posição na parada Hot 100. This is my last chance. Tanto a trilha sonora quanto o single foram agraciados com o status de ouro e Donna Summer conquistou seu primeiro prêmio Grammy na categoria de melhor performance vocal feminina pela interpretação dessa canção. Nesse mesmo ano, 1978, foi lançado seu primeiro álbum ao vivo, intitulado Live and More, que não apenas alcançou o 1º lugar na parada Billboard 200 dos Estados Unidos, mas também conquistou a certificação de disco de platina duplo, vendendo mais de 2 milhões de cópias. Com esse feito, Summer se tornou a primeira artista feminina da era do rock moderno a ter simultaneamente o single número 1 no Hot 100 e o álbum no topo das paradas da Billboard 200. Além disso, ela também demonstrou seu compromisso com causas humanitárias ao se apresentar no festival Música para Concerto da Unicef, um evento televisionado mundialmente, se juntando a outros artistas contemporâneos de renome, como por exemplo ABBA, Olivia Newton-John, Bee Gees, And Gibb, Rod Stewart e John Denver. Esse especial de TV não apenas arrecadou fundos significativos, mas também aumentou a conscientização sobre as necessidades das crianças ao redor do mundo. No mundo da música disco, Donna Summer continuou a brilhar com hits como Hot Stuff, Bad Girls, Heaven Knows, Demon Delight e No More Tears. Durante a semana de 16 de junho de 1979, ela conquistou de novo o 1º lugar na parada Hot 100 com a música Hot Stuff.
Na semana seguinte, Bad Girls subiu ao topo da parada de álbuns de R&B nos Estados Unidos. Essa época foi definitivamente o auge da carreira de Donna Summer. No entanto, as tensões com a Casablanca Records surgiram por conta da direção musical, resultando em litígio. A cantora assinou contrato com a Geffen Records e lançou The Wonder, um álbum totalmente eclético. Apesar das pressões de lançamento, a faixa título alcançou o top 3 no Hot 100. O álbum duplo subsequente foi cancelado, mas algumas faixas foram lançadas em 1996, como por exemplo I Am a Rainbow. Com Keith Jones, Summer lançou o álbum homônimo Donna Summer, incluindo Love is Control e Protection. O álbum de sucesso, She's Worked Hard for the Money, trouxe a canção título, um hit que liderou as paradas. No entanto, o seu álbum seguinte, o Cats Widow Klaus, não alcançou o mesmo sucesso. Mas por sorte da cantora, a cena do clube gay estava surgindo enquanto a estrela de Donna Summer estava em ascensão. A sua música abertamente erótica e fácil de dançar se tornou icônica na comunidade. E quando a sua carreira declinou no início dos anos 80, os seus fãs gays permaneceram entre os mais leais. Mas então, Gene Feldman, um escritor do Village Voice, escreveu uma resenha do retorno de Summer em Atlantic City, em 1983. Ele alegou que, durante o show, a cantora disse: "É Adão e Eva, não Adão e Estevão. Eu vi a maldade da homossexualidade sair de vocês. A AIDS é o resultado dos seus pecados. Agora, não me interpretem mal. Deus os ama, mas não como vocês são agora." A cantora posteriormente negou ter feito esses comentários e ainda lamentou com lágrimas a perda de seus próprios amigos para a epidemia de AIDS. Ela também insistiu que muitas pessoas com quem trabalhou na indústria da música eram gays e que ela nunca faria esse tipo de comentário. Mas no entanto, a performance da cantora em 1989 em um desfile do orgulho gay de Boston foi posteriormente protestada pela organização ativista de AIDS ACT UP. Ao explicar por que ela não respondeu ao ACT UP antes, Summer disse: "Eu fui inconscientemente protegida por aqueles ao meu redor da má imprensa e das cartas de ódio. Se eu lhe causei dor, me perdoe." Ela encerrou a sua carta com citações bíblicas do capítulo 13 de 1 do Coríntios. Embora ela tenha enviado uma carta ao grupo pedindo perdão, a conexão de Summer com a comunidade LGBTQ foi manchada desde então. Alguns anos depois, ela entrou com uma ação contra a revista New York por publicar velhos rumores como fatos, enquanto se preparava para lançar mais um álbum, Mistaken Identity. Isso em 1991 já. O processo foi resolvido fora dos tribunais e os detalhes não foram divulgados pelas partes envolvidas. Nos anos seguintes, a cantora continuou a se envolver com a música e em projetos bem especiais, viu? Em 2008, ela lançou o álbum Crayons, que incluiu faixas como I Am Fire, Stamp Your Feet e Fame the Game. Este álbum alcançou a posição 17 no Top 200 Album Chart dos Estados Unidos, marcando a sua posição mais alta nas paradas desde 1983. Bom, em 2010, a cantora estava planejando lançar um álbum de standards e também lançou o single To Paris With Love, que conquistou o primeiro lugar na Billboard Dance Charts dos Estados Unidos. No mesmo ano, ela fez uma aparição no especial de televisão da PBS Rhythm Returns, David Foster and Friends, onde se apresentou com Seal e encerrou o show com Last Dance. Em 2011, participou como jurada convidada no programa Platinum Hit e durante esse período estava trabalhando em novas músicas, incluindo uma colaboração com seu sobrinho, o rapper e produtor Omega Reed. Bom, a cantora Donna Summer faleceu em 17 de maio de 2012, aos 63 anos de idade, devido a complicações decorrentes de câncer de pulmão. A sua batalha contra a doença foi mantida em bastante segredo, conhecida apenas por sua família e amigos bem próximos. A causa do câncer foi objeto de debate, com a cantora afirmando anteriormente que teria sido causado pelo amianto no ar após os ataques de 11 de setembro às Torres Gêmeas.
um evento que ela testemunhou pessoalmente, e alguns relatórios sugeriram que isso poderia ter sido resultado do seu histórico de tabagismo na juventude. A sua exposição contínua ao fumo passivo durante as suas apresentações em clubes, mesmo após ter parado de fumar, e uma predisposição genética para a doença em sua família. Mas o que não está em debate, no entanto, é a tragédia de sua perda. Summer deixou para trás 3 filhas e o seu marido, assim como milhões de fãs em todo o mundo. E assim nós chegamos ao final do vídeo de hoje, agradecendo mais uma vez a você que está sempre por aqui no nosso Cultura Nostálgica. Obrigado por você ter reservado um pouco do seu tempo para estar junto conosco compartilhando essa grande história. Te espero no próximo vídeo, hein? Abraços, até lá!